Deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. E presta atenção, como se você estivesse sentado aqui do meu lado agora. Quando você para de falar com uma mulher, o que acontece na mente dela não é o que te ensinaram, não é o que seus amigos dizem e definitivamente não é o que a internet repete em coro. A maioria dos homens acredita que o silêncio significa perda, rejeição ou fracasso. E é exatamente por isso que a maioria dos homens perde. Aqui está a parte desconfortável. O silêncio masculino raramente é neutro. Ele provoca, ele desestabiliza, ele cria perguntas. E perguntas são muito mais poderosas do que respostas. Quando você deixa de falar com ela, você não está apenas sumindo. Você está retirando algo que, até então, ela considerava garantido, sua atenção. E atenção, goste ou não, é uma moeda emocional. Não porque mulheres sejam manipuladoras, mas porque ser desejado, notado e validado ativa algo profundamente humano em qualquer pessoa. O problema é que os homens foram condicionados a acreditar que precisam explicar tudo, justificar tudo, correr atrás de tudo. Enquanto isso, o impacto psicológico do afastamento silencioso é completamente ignorado. Agora, deixe eu ser claro antes que você entenda errado. Isso não é sobre joguinhos infantis, nem sobre punir alguém. É sobre compreender uma dinâmica que sempre existiu, mas que poucos observam com frieza. Quando você sai do radar, algo curioso acontece. Ela começa a preencher o vazio com pensamentos. E pensamentos viram emoções, emoções viram atitudes. É aqui que o jogo muda, porque enquanto você acha que não fazer nada é passividade, na verdade não reagir é uma das atitudes mais ativas que existem. O silêncio cria espaço, e espaço força reflexão. É nesse espaço que surgem comportamentos que muitos homens não entendem, interpretam mal ou simplesmente sabotam. E o mais irônico, quando esses sinais aparecem, a maioria dos homens faz exatamente o oposto do que deveria. Eles entram em pânico, mandam mensagens longas, tentam resolver, tentam explicar sentimentos que ninguém pediu e assim, sem perceber, entregam todo o controle da situação. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar o que realmente acontece quando você deixa de falar com ela. Quais sinais surgem, por que eles aparecem e, principalmente, onde a maioria dos homens destrói tudo sem perceber. Se você já passou por isso ou está passando agora, fique até o final, porque o que você vai ouvir aqui não é confortável, mas é necessário. Sim, o silêncio dela não é fraqueza, é teste. Vamos começar pelo que você precisa entender de verdade. Quando você para de falar com ela, o que vem depois não é vazio, não é desinteresse e muito menos esquecimento. Pelo contrário, é um teste silencioso, inconsciente, que toda mulher aplica sem perceber. E se você acha que ignorar esse comportamento é normal ou trivial, está enganado. Essa fase é um divisor de águas, e a forma como você reage pode determinar se ela se aproxima ou se afasta para sempre. Quando você se afasta, mesmo que temporariamente, você cria um espaço emocional. Esse espaço não é apenas físico, é psicológico. Ela passa a perceber que você não está mais disponível imediatamente, que ela não pode mais controlar a situação com mensagens constantes, chamadas ou atenção instantânea. E esse é o momento que separa a mulher que realmente sente algo de quem só estava se acostumando com sua presença. O silêncio masculino provoca uma resposta natural, curiosidade e ansiedade emocional. Isso não é manipulação, é pura psicologia humana. A reação dela quase sempre começa de maneira sutil. Pequenas mudanças de comportamento, olhares diferentes, mensagens que parecem casuais, mas carregam expectativa. Se ela era segura demais antes, agora começa a questionar. Por que ele não falou comigo? Ele está bem? Ele perdeu o interesse?
Esse tipo de pensamento gera tensão interna e é exatamente isso que muitos homens ignoram. Eles veem a ausência de respostas como o problema dela, mas na verdade, isso é uma oportunidade de entender a dinâmica real entre vocês. Aqui entra o ponto controverso. Não é sobre ela sentir sua falta, é sobre ela perceber que você não está sob controle dela. É aqui que a maioria dos homens erra feio. Eles acreditam que precisam entrar em ação, explicar, justificar ou provar valor. Mas quanto mais você corre atrás, mais você entrega poder emocional e o efeito do silêncio desaparece. O silêncio funciona porque força uma reflexão interna, um conflito entre o que ela quer e o que ela pode ter no momento. Outro detalhe importante. Esse teste silencioso também revela prioridades. Ela começa a avaliar quanto esforço emocional vale gastar com você. Se antes você estava disponível demais, agora ela percebe o valor do que foi perdido. A ausência do seu contato faz com que ela enxergue não apenas quem você é, mas também o que ela pode perder se não agir. E é aqui que muitos homens se surpreendem. A mulher que parecia indiferente começa a apresentar sinais claros de interesse, só que agora de forma muito mais genuína e intensa. Por fim, compreenda que esse comportamento é totalmente natural e ocorre mesmo com mulheres que não estão conscientes disso. É uma resposta emocional automática, um instinto de conexão que dispara quando percebem que algo ou alguém valioso está fora de alcance. Se você entende isso e se mantém firme, respeitando o espaço e evitando atitudes impulsivas, o silêncio deixa de ser vazio e se torna uma ferramenta poderosa de atração. Resumindo, o silêncio masculino não é fraqueza, não é desinteresse e nem desprezo. É um teste silencioso que revela intenções, sentimentos e prioridades dela. E se você agir com inteligência, paciência e firmeza, o que antes parecia distante se aproxima de forma natural. Mas para que isso funcione, você precisa controlar suas reações, entender os sinais e não cair na armadilha de tentar consertar algo que está funcionando sozinho. O que vem na próxima sessão é ainda mais controverso. Os sinais sutis que aparecem quando você sai do radar dela e a maioria dos homens sequer percebe. 2. Quando ela começa a agir diferente, não é coincidência. Agora que você já entende o poder do silêncio e como ele funciona como um teste psicológico, vamos falar sobre o que realmente acontece quando ela começa a agir diferente. Preste atenção, esses sinais não surgem por acaso. Eles são a reação natural dela ao perceber que você não está mais disponível, e a maioria dos homens simplesmente não percebe. O primeiro ponto é que o comportamento dela muda gradualmente, quase imperceptivelmente, mas com intensidade crescente. Pode começar com algo pequeno, como responder mais rápido a uma mensagem ou usar emojis de forma inesperada. Parece trivial? Engana-se. Cada gesto, cada mudança de tom é uma tentativa de medir a situação e avaliar se você ainda está interessado ou se ela perdeu você de verdade. Depois, vêm os sinais mais emocionais. Ela pode começar a compartilhar detalhes da vida dela que antes não compartilhava, fazer perguntas sobre você ou mesmo demonstrar um cuidado repentino que parecia inexistente antes. Esses sinais indicam que o espaço que você criou ao se afastar gerou um impacto real. Ela sente a ausência da sua atenção e isso ativa um comportamento exploratório, não para manipular, mas para reconectar-se. Um ponto crítico que poucos homens entendem. Essa fase é quando ela testa limites. Ela quer descobrir até onde pode ir, como você reage e o que ainda tem valor para você. Por isso, o silêncio não é apenas um teste para ela. É também uma oportunidade para você observar quem realmente está investindo emocionalmente. Mulheres que se importam de verdade começam a mostrar sinais de interesse mais claros.
enquanto aquelas que estavam apenas acostumadas com a sua presença tendem a desaparecer. Aqui entra a parte controversa. Os homens costumam interpretar esses sinais de forma errada. Quando ela envia uma mensagem inesperada, muitos homens pensam: ela voltou porque sente minha falta. Mas nem sempre é falta. Muitas vezes é curiosidade, teste ou tentativa de restabelecer controle emocional. E é exatamente aqui que você precisa manter a calma e não cair na armadilha de agir impulsivamente. Responder com obsessão ou ansiedade pode destruir todo o efeito do silêncio que você criou. Outro detalhe importante é que esses sinais não são uniformes. Algumas mulheres se tornam mais distantes antes de demonstrarem interesse, enquanto outras se tornam mais ativas emocionalmente. A chave está em observar padrões, não reações isoladas. Cada mudança de comportamento é uma pista sobre como ela realmente se sente, e interpretar corretamente essas pistas é o que separa homens conscientes daqueles que seguem cegamente a emoção do momento. Também é essencial perceber que esses sinais aparecem mesmo quando ela não está ciente do impacto do seu silêncio. O cérebro dela reage à ausência de atenção de forma automática, aumenta a curiosidade, a necessidade de validação e muitas vezes até a ansiedade emocional. Isso não é manipulação, é biologia e psicologia pura. Se você entende isso, passa a perceber que não é você que está tentando controlar ela, mas sim que o silêncio cria naturalmente uma dinâmica de atração e valorização. Por fim, fique atento. Essa fase é um indicador poderoso do que ela realmente sente e do que está disposta a investir emocionalmente. Observar sem agir impulsivamente permite que você mantenha controle sobre a situação e aproveite os sinais a seu favor. E lembre-se, o efeito do silêncio só funciona quando você não se deixa levar pela ansiedade ou pela necessidade de consertar algo que já está funcionando sozinho. Na próxima sessão, vamos mergulhar em o que acontece internamente com ela quando ela perde o controle emocional sobre você, e você vai perceber como isso muda completamente a percepção dela sobre você. 3. A perda de controle emocional é o verdadeiro gatilho. Chegamos a um ponto crucial. O que realmente acontece com ela quando percebe que não controla mais sua atenção. Esse é o gatilho silencioso que transforma interesse superficial em algo mais profundo e que a maioria dos homens nunca consegue identificar. Não se trata de manipulação, trata-se de psicologia humana pura. Quando você se afasta, algo muda no cérebro dela. Ela deixa de ter certeza sobre sua presença e essa incerteza gera um tipo específico de tensão emocional. É natural que ela tente instintivamente restaurar o equilíbrio que tinha antes. Ela passa a avaliar cada detalhe, quem você é, o que representa, quanto valor você tem na vida dela. Essa reflexão interna muitas vezes acontece sem que ela perceba conscientemente. O primeiro efeito é uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ela começa a perceber a falta que você faz, não necessariamente de forma dramática, mas como uma presença ausente que incomoda. É comum que ela se veja pensando sobre suas conversas, os momentos que passaram juntos e até os gestos que antes eram ignorados. Esses pensamentos são sinais claros de que seu afastamento gerou impacto. Depois vem a autocrítica silenciosa. Ela começa a se perguntar se agiu certo, se foi compreensiva, se deu atenção suficiente ou se perdeu oportunidades. Esse tipo de reflexão mostra que o afastamento não apenas a faz sentir falta de você, mas a faz repensar o papel dela na dinâmica entre vocês. É nesse momento que ela pode começar a mudar seu comportamento, mesmo que só internamente, criando uma nova percepção sobre a relação. Além disso, a perda de controle emocional gera desejo de reconexão. Ela sente vontade de se aproximar, mas ao mesmo tempo se debate entre agir ou não.
É um conflito interno natural. Parte dela quer restabelecer o contato. Outra parte avalia se você ainda tem valor ou se ela precisa manter distância. Essa oscilação é um indicador poderoso do interesse real e da intensidade desse interesse. Outro ponto importante é a atenção que ela começa a dar aos detalhes. Ela passa a notar pequenos gestos, mensagens, atitudes que antes eram ignorados. Cada movimento seu fora do radar dela se torna significativo. Esse é um efeito direto do seu silêncio. Ele transforma aspectos cotidianos em elementos de reflexão emocional. Por fim, é importante que você entenda: a perda de controle emocional não é sinal de fraqueza dela, nem manipulação intencional. É uma resposta natural à ausência de algo que antes parecia garantido. Se você se mantém firme, consistente e sem ceder à impulsividade, esse gatilho se torna uma ferramenta poderosa para construir atração real, pois cria uma percepção de valor que palavras e justificativas nunca conseguiriam gerar. No próximo passo, vamos falar sobre onde a maioria dos homens erra nesse processo e como eles podem acordar para não destruir todo o efeito do silêncio. Essa é a sessão que pode mudar completamente a forma como você lida com essa dinâmica. 4. Onde a maioria dos homens erra feio nessa fase. Aqui é onde muitos homens tropeçam sem perceber, e é exatamente por isso que a maior parte das tentativas de criar atração silenciosa fracassa miseravelmente. A verdade é dura, mas necessária. A maioria dos homens age como se estivesse perdendo o controle, quando, na realidade, o controle já está nas suas mãos. E essa confusão destrói qualquer efeito positivo do silêncio. O primeiro erro é entrar em pânico emocional. Assim que percebem alguma mudança no comportamento dela, uma demora para responder, uma mensagem curta ou até um "você está sumido", muitos homens interpretam isso como rejeição. Imediatamente, eles começam a enviar mensagens em excesso, explicações longas ou demonstrações exageradas de interesse. Esse tipo de reação é o oposto do que você deveria fazer. Em vez de fortalecer sua posição, você entrega poder emocional para ela. O efeito do silêncio desaparece instantaneamente. Outro erro comum é tentar provar valor constantemente. Alguns homens acham que precisam justificar quem são ou o que fazem para reconquistar a atenção. Mas a realidade é que o valor já está implícito no seu afastamento. Quanto mais você corre atrás para provar algo, mais ela percebe que você está reagindo ao comportamento dela e não ao seu próprio ritmo de vida. Esse é um sinal clássico de que você perdeu o equilíbrio emocional, mesmo sem perceber. Também existe o erro de interpretar mal os sinais. Lembra-se das mudanças sutis de comportamento que mencionamos antes? Muitos homens veem cada gesto dela como uma confirmação de interesse imediato, quando, na verdade, esses sinais podem ser apenas curiosidade ou teste emocional. A diferença é sutil, mas crucial. Se você reage de forma exagerada a cada sinal, perde a vantagem que o silêncio lhe deu. Agora, uma crítica que dói, mas é necessária. Homens confundem atenção com controle. Muitos acreditam que se ela não estiver constantemente mandando mensagens ou demonstrando interesse visível, a relação está perdida. Mas o silêncio funciona exatamente porque você não precisa de aprovação constante. O controle real está em manter sua postura, ritmo e equilíbrio emocional, independentemente das ações dela. Aqui vai o conselho mais importante. Acorde para a realidade emocional da situação. Entenda que o que está acontecendo com ela não é sobre ganhar ou perder de forma superficial. É sobre perceber a dinâmica verdadeira. Ela sente sua ausência, reflete sobre você e avalia o valor que você representa. Se você se mantém firme, paciente e consciente, o efeito do silêncio cria respeito, atração e desejo de forma natural. Outro ponto que muitos homens ignoram é que agir com obsessão ou pressa destrói o processo.
Quando você tenta acelerar a reconexão ou força a situação, você não só perde a vantagem psicológica, como também revela ansiedade e necessidade. E mulheres percebem isso imediatamente. A lição aqui é simples. Firmeza e paciência valem mais do que qualquer mensagem impulsiva ou justificativa desesperada. Em resumo, o erro maior é reagir emocionalmente ao invés de agir estrategicamente. Acordar para essa realidade é o que separa homens conscientes daqueles que seguem cegamente suas emoções. O silêncio funciona, mas só se você não estragar tudo com impulsividade, insegurança ou excesso de explicações. Na próxima sessão, vamos falar sobre o momento exato em que ela decide se aproxima ou se afasta de vez, e você vai entender como perceber esse ponto de virada sem precisar de palavras demais. 5. O momento exato em que ela decide se aproxima ou se afasta de vez. Chegamos à fase crítica, aquele ponto silencioso, quase imperceptível, em que ela decide se aproximar ou se distanciar de vez. Esse é o momento que define o futuro da conexão entre vocês, e a diferença entre homens que entendem a dinâmica e homens que continuam perdendo está em perceber os sinais sem agir impulsivamente. Quando você mantém o silêncio por tempo suficiente, você cria algo poderoso. Ela começa a sentir a ausência de sua atenção de forma real e concreta. Essa ausência gera reflexão, comparações internas e muitas vezes até arrependimento por comportamentos passados. É nesse espaço que surge a decisão: agir e tentar reconectar-se ou se afastar porque percebe que você não está mais disponível de forma imediata. O ponto de virada geralmente se manifesta em sinais sutis. Ela pode, por exemplo, iniciar uma conversa de forma inesperada, demonstrar interesse em assuntos que antes ignorava ou buscar proximidade de maneiras indiretas. Esses sinais não são garantias de reconexão imediata, mas indicam que ela está avaliando você de forma mais profunda, tentando medir se você continua sendo relevante para ela. Outro indicador é a mudança no nível de comunicação emocional. Ela pode começar a demonstrar vulnerabilidade, compartilhar pensamentos ou sentimentos que antes mantinha escondidos. Esse comportamento revela que ela está investindo energia emocional para tentar se reconectar, mas ao mesmo tempo ainda avalia se vale a pena. Esse equilíbrio delicado entre aproximação e cautela é exatamente o que separa um interesse genuíno de uma reação impulsiva. Aqui entra a parte controversa. Muitos homens interpretam qualquer sinal como confirmação imediata de interesse e correm para preencher o vazio novamente. Mas agir assim pode destruir todo o efeito do silêncio. O momento decisivo exige paciência, observação e consciência de que a percepção dela sobre você é moldada pelo seu comportamento firme e equilibrado, não por respostas rápidas ou justificativas emocionais. Além disso, esse ponto de decisão é influenciado pelo valor que você representa. Se você se manteve consistente, ocupado e confiante, a ausência da sua atenção faz com que ela veja você de maneira mais desejável. Se você cedeu, agiu por impulso ou demonstrou ansiedade, ela percebe a instabilidade e o efeito psicológico do silêncio é perdido. O segredo, portanto, é entender que não é sobre manipular ou forçar a reconexão. É sobre criar condições naturais para que ela reflita, perceba e, se houver interesse genuíno, tome a iniciativa de se aproximar. Observar o comportamento dela, interpretar corretamente os sinais e manter o equilíbrio emocional é o que transforma esse momento em um ponto de virada positivo para você. Em resumo, esse momento decisivo é um teste silencioso de interesse real. Ela avalia, sente, pondera e decide. E a forma como você se posiciona determina se ela se aproxima ou se afasta de vez. Entender essa dinâmica é a chave para navegar com inteligência,
manter controle emocional e aproveitar o efeito natural do silêncio como ferramenta de atração. Aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Parar de falar com uma mulher não é falta de interesse. É a ação mais poderosa que você pode tomar para testar, revelar e até aumentar a atração dela. A grande maioria dos homens corre atrás, manda mensagens, explica sentimentos e entrega poder emocional de bandeja. E enquanto eles fazem isso, mulheres percebem insegurança e desvalorização, e o efeito que poderia ser conquistador se perde completamente. Se você entendeu tudo o que mostramos neste vídeo, percebeu que o silêncio cria reflexão, desejo e até arrependimento. Mas atenção, não é sobre joguinhos ou manipulação, é sobre estratégia emocional, paciência e consistência. Se você se mantiver firme, observando os sinais, compreendendo a dinâmica psicológica e controlando suas próprias reações, você está colocando a relação nas condições certas para que ela se aproxime de forma genuína. Agora, quero ouvir de você. Já passou por uma situação assim? Como ela reagiu quando você deu espaço? Comente sua experiência aqui e eu vou entrar em contato com vocês para conversar sobre cada caso. Essa é a sua chance de entender, de observar padrões e até de transformar sua abordagem com mulheres. Não é teoria, é prática que funciona.